Boa tarde, gente. Vamos para mais uma aula de ciências. O nosso assunto de hoje é sobre o meio ambiente, sobre os seres vivos e os componentes não vivos. Tia colocou algumas imagens para vocês de seres vivos. Eles são aqueles que têm um ciclo de vida, ou seja, eles nascem, eles crescem, eles podem se reproduzir e depois morrem, tá? Veja alguns exemplos: animais, plantas, aves. Vamos para os seres não vivos, os componentes não vivos. Eles não nascem, eles não crescem, eles não se reproduzem e não morrem. Então, por isso, são chamados de componentes não vivos. Alguns exemplos: rochas, pedras, o solo, o mar, a areia da praia, o ar, as nuvens. Todos eles são elementos não vivos. Se não houvesse os componentes não vivos, seria impossível a existência dos seres vivos. Por quê? Porque os animais dependem do ar para viver, da água para matar a sede e das plantas para se alimentar. As plantas, por sua vez, elas dependem do ar, da água e da energia do sol também para produzir o seu alimento e também do solo para se desenvolver. Vamos praticar um pouquinho no livro de ciências. Vamos lá, página 239 até a 242. Os seres vivos. Seres vivos são aqueles que têm um ciclo de vida. Ao longo desse ciclo, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, aí tem as outras imagens. Tem do pintinho, que nasceu, cresceu, reproduziu, depois morreu. E da imagem da planta, certo? Essa parte dos componentes não vivos, tia já explicou para vocês. Tem aí 3 imagens, ó. O solo e as pedras, o mar e a areia, o ar e as nuvens. Também são elementos não vivos. Vamos para atividades no livro. O primeiro, você vai escrever no caderno exemplos de seres vivos encontrados próximos a você. Segundo, você vai marcar um X com as afirmativas corretas. Letra A. As plantas, elas têm um ciclo de vida. Elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Letra B. Os seres vivos, eles não se reproduzem. Letra C. A água é muito importante para os seres vivos. Terceiro, sabendo que a reprodução de muitas plantas ocorre quando elas dão flores e frutos, numere as imagens de 1 a 4, seguindo a ordem correta dos acontecimentos. 4 quesito. De onde as plantas obtêm energia para sobreviver? 5º quesito. Observe a paisagem a seguir e faça. Letra A. Um X em 3 seres vivos. Letra B. Um círculo em 2 elementos não vivos. Vamos para a página 242, continuando os exercícios. No primeiro, os elementos não vivos, eles são essenciais para a manutenção da vida. Liste 2 deles que são necessários para a nossa sobrevivência. Segundo, escreva V para os seres vivos ou N para os componentes não vivos do ambiente, na letra A e na letra B. Terceiro, observe o esquema do ciclo de vida do gato. Quais etapas mostram a reprodução? Circule-as. 4. Escreva os elementos abaixo na coluna correta. Roseira, moeda, gato, água, sol e peixe. E na coluna de baixo você separa os componentes não vivos e os seres vivos. Vamos para a atividade no caderno. Você vai observar esta cena e os elementos que a compõem, tá certo? Primeiro, cite 3 seres vivos presentes nessa cena. Segundo, todos os seres vivos da cena são animais?
Terceiro, qual dos seres vivos dessa cena vive apenas na água? 4. Cite 2 elementos dessa cena que não são seres vivos. Quinto, qual dos elementos que aparece nessa paisagem fornece luz e calor? Beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.